Boa tarde, pessoal. Cá estou eu de novo. Tempinho agora melhorou, deu um solzinho, mas estava frio. À noite começa a esfriar. Realmente agora está mais frio. Aqui em Vitória, né? Que é um lugar normalmente bem quente. Mas nessa época, né? Bom, eu estou assistindo várias situações ah, de pessoas, do grupo, né? De grupos contra um determinado partido ou contra determinadas pessoas ou pessoa. E daí eu fico me questionando. O assunto sempre é o mesmo, né? Mudam as palavras, mas o assunto é o mesmo. Eu, nessa vitimização, ah, eu acabei perdendo a minha mãe de uma forma triste. E porque eu nunca tive hábito de ter grupos, ter aliados, né? Os aliados que eu tinha foi quando eu passei no concurso do BNH e daí era automático, né? Eram aliados automáticos. Fazíamos parte de todo um grupo. Fora isso, nunca participei de grupo nenhum. Assim, nunca tive envolvimento afetivo com grupos, né? Aquela questão de fidelidade, aquela questão de um por todos, todos por um, realmente não, nessa encarnação, eu vim mesmo do bloco do eu sozinho. E a gente questiona muito a questão do livre-arbítrio, né, porque são tantas as coisas que a gente tem que mudar para que se sinta seguro em tempos como este, que nós estamos em guerra, nossa sociedade se dividiu, um dia iria acontecer isso, faz parte da história da humanidade e realmente o pessoal se dividiu. E bem nesse momento de transição, eu estava tão envolvida realmente na dor da minha mãe e da alminha dela, que já realmente ela vivia, queria viver muito, ela, né, ela tinha a mim, né, e sua vidinha, de uma certa forma, foi ceifada, e pelo que eu vi, e tanto na revolução solar dela, quanto no comportamento da equipe, eu vi que este era o interesse, principalmente devido à condição financeira, né? Nessa hora eu não tive como bancar, talvez eu nunca pensasse que isso pudesse acontecer, era aquele pensamento que eu tinha, eu acho que até um pensamento mágico, né, que a gente desenvolve sendo mística. Só que o pensamento mágico não é assim, você pensou, pronto, aconteceu. É muita ingenuidade, né? E outro dia eu escutei uma coisa que eu achei estranha, tipo, ingenuidade é uma forma de doença mental. Eu não sei se eu entendi bem isso, né? Não sei qual foi o palestrante, eu vejo vários vídeos, e vendo a minha revolução desse ano, né, de 2016 para 2017, peixe na cúspide com Netuno fazendo ah, conjunção, né, ele está em casa. Então, assim, é fé, né? E uma fé que eu estou sentindo uma fé racional, né? Pela primeira vez, olha que haja tempo, hein? Pela primeira vez,
eh, eu vejo a fé, eu já tinha lido tanto isso, né, fé sem obras é nada, e parece que precisa passar na pele, né. Bom, aí está a questão, eu precisava passar mesmo, agora minha mãe, né, mas como tudo que ela passou eu passei também, né, no final ela já estava sem poder se levantar da cama, porque ela estava tentando, meu Deus, a mulher era guerreira demais, Jesus. Nossa, ela deve estar onde ela está, ela deve estar incentivando muito o povo a lutar. Espero que, como ela era espiritualista, e um coração muito limpo, muito, não é porque é minha mãe, né, porque a tendência, né, até mãe de assassinos, negam, né, "Não, meu filho não fez isso", né, porque o amor incondicional é isso. Mas, noves fora, como diz a Joyce, eh, ela realmente é uma pessoa muito pura. E se dentro desse contexto nosso, quântico, de paralelos, ela está numa batalha espiritual, porque a mulher é guerreira, de alguma forma ela ia guerrear, né. Perdeu o corpinho, né, que já estava, olha, não posso dizer que o corpinho da minha mãe estava, pior que a sua psique, mas eu tenho certeza que se ela tivesse um tratamento adequado, ela vingaria. O problema é que, eh, estupidez, né, cansaço meu, vários outros fatores, e o principal fator é a era que nós estamos vivendo do nosso desgoverno, né. Então, assim, todo o dinheiro do hospital nunca está lá, né, e tirando toda essa desonestidade que a gente vive aqui, eu fui aposentada justamente porque eu não aceitava os esquemas. E fui-me embora do Brasil, e depois voltei. E de alguma forma eu queria ser feliz. E a única forma de ser feliz, ah, sem uma meditação constante, para que se para que naturalmente eu produzisse serotonina, endorfinas, eu ia para a área do esporte, né. E não resolveu, né. A coisa era muito mais grave. E daí, mãezinha acabou, falecendo como vítima, coisa que ela nunca foi. Ela não se entregava mesmo. Quem se entregava realmente era o meu pai. Então, assim, eu sei que quando eu me levanto e tomo providência das coisas, é o espírito, né, o espírito de Deus em meu lugar, e a genética dela. E, o meu pai me deu, talvez, para não falar só no negativo do fracasso, né, de se tornar e aceitar os fracassos e ficar fracassado, porque uma coisa é você aceitar um fracasso e lutar para vencer esse fracasso, e outra é você, aceitar o fracasso e se fracassar, como era o caso do meu pai. E eu vejo que, graças a Deus, essa genética da minha mãe, ela é que me impulsiona. Primeiro o Espírito Santo e depois, né, lógico, a genética da minha mãe. Mas o que eu queria falar mesmo é sobre os aliados, né. Então eu fico me questionando, assim, praticamente todas as pessoas que eu conheço, ou têm família, ou têm amigos, aliados, né, ah,
não estou fazendo aqui a teoria da conspiração, mas é uma coisa que eu preciso mudar. Esse bloco do eu sozinho, não está dando para vingar agora, porque a gente sabe que o PT não larga o osso. E por detrás disso tem algo bastante criminoso. Então, assim, eu sou descendente de militares e aquela coisa, né? Bandido não gosta de militar, militar não gosta de bandido. E eu moro no Nordeste, quer dizer, né? Tem muitas pessoas honestas aqui, nossa, mas assim, nem sempre você pode saber quem é e quem não é, né? No Sul já tem mais uma cultura de honestidade, só que também você tem que peneirar, principalmente agora nesse desgoverno, né? Porque é como uma doença, né? Um câncer, vai se infiltrando e, né? Por isso que eu fico admirada com meus amigos no Rio Grande do Sul. Na primeira votação que eles fizeram para o PT, tudo bem, mas segunda vez, né? O povo politizado, é o povo mais politizado do Brasil, está ali pertinho da Argentina. Então, em 2013, 14, eu fui ao sul para ficar no templo, ouvir os ensinamentos, e depois fui a Porto Alegre. Gente, não é a Porto Alegre que eu conheço. Então, também seria mais uma ilusão, né? E que eu vejo assim que o tempo inteiro as ilusões que eu tenho do mundo, e não é uma coisa que me deixe depressiva, não, me deixa forte ver a realidade e ver as coisas como são e aceitá-las. É o primeiro princípio que sempre os mestres da mente, né, do estudo da mente, eu aprendi isso em 2003 com Eckhart Tolle, mas não tinha condições de aplicar, né? Uma mente tão tumultuada. Eu até converso com o meu médico às vezes, falo, mas meu Deus, como pode saber e não praticar? Aí ele diz assim, mas na condição em que você estava não dá para praticar. Tudo bem. Aí outro dia eu peguei mais uns 2 livros e folheando deu justamente nisso. Então é uma forma de eu parar de me culpar, que realmente eu não estava no controle, como nunca ninguém está. Mas a gente tem que ter essa impressão psicológica que está no controle, porque senão eh, a gente vai se diluindo e não é o momento, e existem os predadores, que estão só esperando você se diluir mesmo. Então tem que ter o local ideal. Por isso que sempre nas meditações, nos livros sobre meditação, eles falam: procure um lugar tranquilo, que ninguém vai interrompê-lo, tipo assim, um lugar seguro, né? E a mesma coisa é essa grande transformação aí desse ano para mim, né? Desse pisciano aí sensível, compassivo e doido para se diluir, né? Para ter o ego diluído no grande oceano. Se vocês me perguntarem agora, e aqueles sonhos de Paris, aqueles sonhos, não sei o quê, é um texto que eu li no Face. É, talvez os seus sonhos não sejam mais os mesmos, porque você mudou. É isso aí. Meu sonho mesmo é diluir esse ego e não é tão simples, lógico, se fosse assim, né, viveríamos todos no paraíso. E diluir esse ego, mas criar uma identidade.
E como se cria uma identidade quando você está, nesse processo de diluição, né, que já é um processo desde o meu nascimento, sol de 12, que provoca insegurança, né. As pessoas o mundo já está muito inseguro, não sou só eu, né. Tem pessoas, assim, mais inseguras do que eu, não conheço o mapa delas, mas o histórico de vida realmente é a tendência e a falta de recursos, né, e antigamente o SUS não tinha nem psicólogo, quer dizer, Brasil país muito atrasado, de muita corrupção, né, eu vejo até no meu caso, assim, que já era uma pessoa um pouco mais esclarecida, né, claro, o Osho diz que intelectualidade não é inteligência, mas foi com o intelecto que eu passei, tem a ver com destino, passava nos concursos para poder manter a minha família, porque eu fui arrimo de família, comecei a ser arrimo de família aos 17 anos. Então, assim, intelecto eu considero uma ferramenta, né? Depois larga. E a meditação, o Osho também considera, o mestre Osho também considera uma ferramenta. Daí o que acontece? Eu usei tantos anos, mais da metade da minha vida, com a ferramenta do intelecto, né? E também de imitar a minha mãe numa época em que não tinha lei, né? Ela nasceu em 23 e terra sem lei. Então ela ganhava no grito, ganhava conversando com juízes, uma pessoa extremamente, uma personalidade eh, carismática, bondosa, feminina, um doce. Então, ver a minha guerreirinha, ah, ela não desistiu. Ela não desistiu, alguém desistiu por ela. Tenho absoluta certeza. Ela esperava que eu fosse lá resgatá-la. E voltando à questão do mapa e se aliar, né, a pessoas poderosas, aquele Plutão ali na 11, né, ele não está fazendo belos aspectos, né, mas também não está de todo ruim. Então, são amigos poderosos. Casa 11. E, e eu nunca me envolvi justamente com pessoas poderosas, né? E vitimada do jeito que eu era o que eu mais tinha que correr era para as pessoas, né? Mas a mente fez ao contrário, a rebeldia, né? E, mas é muito o que falar. Resumindo, quero formar aliados, preciso ter alguma afinidade. Como viver num mundo assim, né, eremita assim? É complicado, fica mais inseguro, mas o tempo resolve e a gente tem que administrar bem isso. A raiva tem que administrar muito bem. E ontem eu vi bem que a depressão, ela vem e te desanima. Se você ficar com raiva de alguma coisa e você souber canalizar, aí sim, né? O mundo é neutro. A questão somos nós os instrumentos. Nós que temos que ter a inteligência de canalizar, na situação certa, na coisa certa. Isso demanda tempo, isso demanda contemplação, isso demanda meditação, isso demanda compromisso, basicamente compromisso. Boa tarde, pessoal.